Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, hoje, quarta-feira, 12 de maio, recebendo aqui no Folha no Ar ao vivo, por videoconferência, o delegado titular da 146DP, doutor Pedro Emílio, e quem está conosco no Folha no Ar é o jornalista Luísio Abreu Barbosa, que eu chamo agora para abrir esse bloco, Luísio. É uma pergunta que eu ia fazer no bloco anterior, mas porque o tempo estava estourando, eu deixei para isso. De maneira conceitual, vamos colocar de maneira conceitual. Parece, logicamente, sempre envolve a questão política, que a gente vai abordar nesse bloco, a questão de dogma religioso, enfim. Mas é inegável que a guerra às drogas fracassou, né? Ela começou ali com muita força nos anos 80, no governo Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e ela fracassou, e você tem hoje, como reação a isso, a admissão desse fracasso, vários estados dos Estados Unidos que flexibilizaram a criminalização do uso de entorpecentes, sobretudo a maconha, né? É considerada a droga mais leve. Se tem no Uruguai, país vizinho, a Holanda, sempre o caso citado, que foi o pioneiro. Eu queria saber a sua opinião, se você concorda que a guerra às drogas fracassou, e se a gente se fracassou, se a gente não está instigando gelo com ações como essas e congêneres que acabam gerando os confrontos. Bom, é um tema importante, né? Eu acho que tudo passa muito por aí realmente, Aloysio. A questão é, o que é a guerra contra as drogas, né? Você impedir que pessoas usem drogas, isso é impossível, né? Se a gente for analisar, desde o início, de quando surgiu a história escrita, o ser humano ele é adepto de entorpecentes, né? E agora a gente pode falar entre os lícitos e ilícitos, porque o próprio álcool, que é do consumo completamente difundido, não deixa de ser um entorpecente. Então é algo que faz parte da cultura, né, humana nos quatro cantos do mundo. Então a gente nunca vai conseguir impedir isso. Agora, guerra às drogas, a gente pode tratar sobre perspectivas diversas. A gente pode falar do combate às drogas quanto à tentativa de se fazer com que a população, que as comunidades, que os países, enfim, deixem de consumir entorpecentes. E eu acho que nesse caso fracassou sim e sempre fracassará, né? Mas a gente também pode analisar a guerra às drogas quanto a guerra às organizações criminosas que se utilizam, né, do poderio advindo do comércio de entorpecentes para se fortalecer e, de certa forma, comprometer ou dificultar a atuação das forças de segurança pública, de repressão, enfim, a atuação estatal de responsabilização criminal dessas atividades. Ou, mais precisamente, dentro do contexto que a gente encontra no Brasil e, sobretudo, no Rio de Janeiro, que é a guerra contra a violência, né, e o comprometimento da soberania estatal. A gente tem verdadeiros grupos fortemente armados, em alguns casos com força bélica superior ao Estado, né, em atuação que precisam ser duramente combatidos sob pena de comprometimento da soberania estatal, sob pena de eles se alastrarem de tal forma que dentro de determinados territórios o Estado não consiga garantir a lei e a ordem. E aí com o comprometimento, né, da vida de todos os brasileiros que se encontram morando nessas comunidades, né? Por vezes, o narcotraficante ele é romanticizado, né? Seja na literatura, seja por alguns veículos de imprensa, seja dentro de um determinado viés ideológico, mas nós que tratamos diariamente, né, com esses criminosos, nós sabemos exatamente do que eles são capazes, tá? Chacina é o que esses indivíduos praticam. Nós temos ali estupradores, torturadores cruéis, né, verdadeiros maníacos criados dentro de uma cultura, né, de violência, de agressão, que por vezes praticam crimes completamente absurdos, como eu poderia citar diversos aqui para você, né? E quem sofre são as populações que estão submetidas,
né? São as adolescentes que são estupradas por esses faccionados, né? São as mulheres que são torturadas, são os indivíduos, né, que ainda na lei de Talião tem membros amputados, né? Enfim, mutilações e chacinas de famílias inteiras, como já observamos diversas vezes, e eu estou falando de Campos dos Goytacazes, né, que é a realidade que eu estou inserido nos últimos anos. Coisas que nós encontramos rotineiramente, infelizmente, né, ou seja, mais do que gostaríamos, com toda a atuação que nós temos ali em Guarulhos, mas que nós ainda encontramos rotineiramente na nossa cidade. Você citou aí o exemplo, tem aqui o caso mais famoso ali nas casas do Nolita, que foi na sua área, inclusive, né? Coisas assim, casos escabrosos de tortura, de estupro, né? Promovidas na Associação do Tráfico de Drogas. Mas você falou, tá desde o início dos tempos, só para citar, quer dizer, a literatura ocidental foi fundada ali por Homero, né, na Ilíada e na Odisseia, que narra a Guerra de Troia, na Ilíada, e na Odisseia a volta de Odisseu, ou Ulisses, em latim, de Troia para Ítaca. E ali na São Cão é poesia, né, e é narrado ali, quer dizer, é um fato ocorrido em 1300 a.C., e Homero narra no século VII a.C., quer dizer, quanto tempo faz isso? E tem uma hora que eles vão, na volta da viagem, eles vão buscar víveres numa ilha, água, comida, né? A ilha dos lotófagos. Lotófago é comedor de lótus, né? É a planta que faz a heroína. E os caras esquecem água e comida e ficam lá comendo flor de lótus, ou seja, isso é muito antigo, de fato. Mas agora, só para terminar o assunto do bloco anterior, eu vou fazer menção a uma outra obra, que é de cinema, não é da literatura, O Cidade de Deus, que trata de um confronto real, né, que ocorreu ali naquela comunidade, e mostra bem o impacto que um cara com treinamento militar, no caso é o Mané Galinha, tem quando entra no tráfico, né, porque ele foi para aqueles do exército. Você acha que foi isso? Não há sombra de dúvida que os traficantes são muito armados, mas foi o treinamento da Polícia Civil, a ausência desse treinamento entre os traficantes, causou esse grande número de mortos? Luiz, eu tenho certeza que sim, né? A gente conhece a realidade de treinamento dos policiais que estavam envolvidos nessa ação, né? E, de fato, são pessoas extremamente preparadas tecnicamente para sobressair em determinados confrontos, né? Confrontos que eles não se propõem a ter, mas precisam de treinamento, primeiro, antes de tudo, para garantir a própria segurança, que retornarão aos seus lares. São os servidores públicos que estão trabalhando, né, em favor do Estado, em nome do Estado, mas precisam voltar para casa, né, não estão ali para morrer, né, embora o que a gente viva se pareça muito com uma guerra urbana, né, uma guerra civil, na verdade não deixa de ser, mas são pessoas que têm funções públicas e estão desempenhando essas funções e precisam voltar para casa, né? Mas, em segunda análise e principalmente para fazer valer a força estatal. Então, os treinamentos são num nível de apuração, sem dúvida, diferenciado, e que foi precisamente o que fez a diferença no confronto que foi provocado e sustentado pela aqueles faccionados ligados à organização criminosa estabelecida no Jacarezinho. Vamos partir para o ponto estabelecido para o bloco. A gente trocou nele no bloco anterior. Desde que a operação foi anunciada pela Polícia Civil, primeira coletiva, foi falado em ativismo do STF. Né? Por isso que eu botei até na chamada aqui, eu botei entre aspas. O que você, como profissional de direito, lógico que você vai falar como policial civil, mas você é um profissional do direito. O que você acha dessa classificação de ativismo do STF? Bom, o termo ativismo do STF vem sido utilizado, né, para significar as decisões, né, onde o Poder Judiciário acaba extrapolando as suas funções, né, e inclusive com rompimento, muitas vezes,
do princípio da razoabilidade, acaba por se miscuir, né, em atividades, funções de Estado que seriam próprias do Poder Executivo e do Poder Legislativo. E aí a gente teria diversos exemplos. Nesse caso especificamente, faz referência a uma decisão, né, de um único ministro, no caso, que quer se miscuir na atividade que cabe ao Poder Executivo de edificar suas políticas públicas de segurança. Então, quem deveria decidir que em todas as ocasiões, ou em nenhuma ocasião, a polícia vai poder se dirigir a essas comunidades, seria, né, o chefe das forças de segurança a nível estatal, que seria o governador. Então, o ministro do STF, ele não está lá, principalmente porque não tem conhecimento dessa realidade, né? Não tem as armas técnicas necessárias para tomar essa decisão e, constitucionalmente, não cabe a ele e ele não tem o poder para fazê-lo. Agora, em razão do poder de determinar ordens judiciais que não possuem uma limitação com relação ao seu teor, o Supremo Tribunal Federal, né, sobre o véu da utilização de princípios constitucionais extremamente abstratos, acaba por tomar decisões que, em última análise, estão se miscuindo nas funções do Legislativo e do Executivo. Então, daí a crítica da Polícia Civil, né, através do nosso secretário e outros diretores da instituição, né, e subsecretários, de criticar a decisão do STF, que acaba por se miscuir no contexto de um planejamento de política pública. Só para citar, você já falou no bloco anterior, o ministro o caso é o Edson Fachin, só porque a gente estiver acompanhando o ministro do Supremo que deu a decisão, que a gente estiver acompanhando agora. Agora, para terminar esse assunto, você não acha também que esse chamado ativismo do STF pode se dar muitas vezes pela baixa qualidade da representação dos detentores de mandato eletivo no Executivo e no Legislativo? Olha, é uma pergunta bastante complexa, né, Luiz? Mas a gente tem que parar e considerar. E qual é a qualidade do ministro para, dentro da análise da política pública de segurança do Rio de Janeiro, definir o que pode ser feito ou não pode ser feito? Sem dúvida, ele tem um notório saber jurídico, né? Sem dúvida, para estar lá, do ponto de vista jurídico, está dentro de um nível elevadíssimo, certamente dentre os maiores do país. Mas para analisar políticas públicas de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, será que ele está preparado? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Será que a decisão dele é razoável dentro do contexto de segurança pública que o Rio de Janeiro vive hoje? Então, eu acho que essa é a reflexão que fica. E se a gente analisar, não me parece existir a qualificação suficiente para se miscuir e definir em termos de política pública o que deve ou não ser feito. Só para encerrar esse assunto, só para dar exemplo, estou falando que se aplica ao caso. Como você falou, a questão é muito complexa de fato. Mas em temas como paridade de direito civil em relação a uma afetiva, descriminalização do uso da maconha, você não punir o usuário de maconha, por exemplo. Isso foi o STF que não na frente do Legislativo. Né? Isso não aconteceria se não fosse a ação do STF. Não estou dizendo que uma coisa que acontece nesses temas tem que ser aplicada também à segurança pública. Mas é um exemplo de que o STF andou um pouco à frente e entender de muitos analistas de maneira positiva. Como é que você vê? Bom, primeiramente a gente precisa colocar que a Constituição da República, ela prevê, né, a chamada sistemática de freios e contrapesos. Então, cabe a cada um dos poderes, né, frear a atuação de outros. Os limites existentes dentro dessa atividade de freios e contrapesos é que
justamente nos leva ao ponto complexo da discussão. Até onde cabe ele, né, a cada um desses poderes, caminhar nessa sistemática de freios e contrapesos. E a crítica que se tem feito, né, e para isso utilizo o termo ativismo judicial, é que o Poder Judiciário, principalmente através do STF, estaria extrapolando em muito esses limites, certo? De modo a comprometer o balanço ideal, ou seja, o equilíbrio ideal, né? E aí o equilíbrio político entre cada um desses poderes. Sem dúvida, nós teremos decisões extremamente acertadas do Supremo Tribunal Federal, né? E que se encontram dentro de sua esfera, né, de poder, sobretudo analisando dentro de um viés de freios e contrapesos a uma atuação não, digamos, uma atuação não suficientemente competente de um determinado poder, como o exemplo que você deu. Mas haverá também atuações que estarão extrapolando esses limites, e aí, além do que a Constituição permitiria, e aí sim, né, causando um desequilíbrio político conforme a ordem estabelecida pela Constituição. Vou partir para o outro tema que a gente pré-pautou, e você tocou nele no bloco anterior. É inegável que esse episódio do Jacarezinho, como a própria pandemia, se tornou, né, se você é de esquerda, você critica a operação. Se você é de direita, você bate palma para a operação. Isso já de cara, e a coisa se acentuou muito nas redes sociais. Fake news dos dois lados. Né? Como é que você vê essa ideologização da segurança pública? Porque é inegável que a esquerda, sobretudo latino-americana, vê o bandido, você falou isso no bloco anterior, como uma espécie de herói de sistema, né? Sobretudo quando ele é egresso das classes mais baixas, né? Contra o sistema opressor capitalista. E a direita, sobretudo essa extrema-direita brasileira, que chegou ao poder com o Bolsonaro, é aquela máxima do velho Sivuca, né? Que Bolsonaro repaginou, bandido bom, bandido morto. Entre uma coisa e outra, qual o ponto de equilíbrio? Bom, Aloysio, primeiramente, quem sou eu para dizer exatamente qual seria o ponto de equilíbrio, né? Sou mais um indivíduo, né? E tenho, assim, o meu pensamento, né? Primeiramente, eu acho que o meio do caminho é sempre o ideal, né? O bom senso, ele sempre foi definido, né, como algo temperado, né? Algo que não está dentro de um radical nem de outro. Eu acho que dentro desse tema, nosso principal objetivo tem que ser separar uma atuação que, do ponto de vista de atividade do Estado, não é nova, né? Nossa Polícia Civil, que é a Polícia Civil do Rio, que é a Polícia Civil mais antiga do Brasil, completou 213 anos anteontem, ela não começou a combater o crime no governo Bolsonaro, nem no governo Lula, enfim, e nem recentemente, né? Nós já estamos aqui fazendo isso e, sobretudo, combatendo o narcotráfico organizado há décadas. Ou seja, principalmente, né, e exatamente desde que ele nasceu. A gente poderia colocar aí os últimos 40 anos como interregno temporal. Então, operações como essas, elas já ocorrem há décadas e não estão sujeitas à ligação com um contexto político ou outro. Como eu falei no início do nosso papo, trata-se de uma função essencial de Estado, né, com metas claras e objetivos estratégicos, conforme o atual status de constitucionalidade da segurança pública, que precisa gerar resultados. E gerar resultados no sentido de trazer melhoras, né, e mesmo a evolução do status atualmente encontrado, independentemente de ideologias políticas, independente de interesses, enfim, do momento. Aproveitar o gancho aí, a Luísa falou em rede social, e hoje é assim, você
dá um bom dia aqui, mas se for 12:01 por acaso, né, daqui a pouco vai ter gente falando, locutor, âncora da rádio, tal, tá falando bom dia no lugar de boa tarde. É assim, é instantâneo, né? É imediato. O que essa polarização, então, direita-esquerda, centro-direita, e né, que cai fortemente nas redes, e sem contar essa história de robô, essa história de mecanização aí das postagens, o que ela influencia nas decisões, por exemplo, da polícia para próximas operações? Ou não influencia em nada, ou não indifere para a polícia? Exatamente como eu venho afirmando, Cláudio. Dentro do nosso contexto institucional, não existe qualquer trato sobre isso, né? Se você for analisar a estrutura de gestão que a Polícia Civil tem, né, a Secretaria de Polícia Civil tem, nós trabalhamos em cima de números. Nós temos o chamado Sistema Integrado de Metas. Esse Sistema Integrado de Metas, ele trabalha, né, elencando um rol de delitos, especialmente violentos, especialmente nocivos ao tecido social, né, e a partir dos números de cada um desses delitos, nós temos objetivos estratégicos e metas a cumprir, certo? E nós temos todas as métricas que são analisadas quanto à diminuição dos índices de criminalidade em cada um desses delitos. Nossa atuação, ela é toda objetivada e pautada na redução de crimes, ou seja, na melhora do status constitucional de segurança pública do Estado do Rio, que é medido através de números de delitos especialmente nocivos ao tecido social. E aí nós vamos ter crimes de letalidade violenta, que envolve homicídios, latrocínios, né, crimes patrimoniais, como roubo de rua, enfim, uma série de outros delitos, como também roubo de cargas, né, que traz um comprometimento patrimonial da atividade empresarial, roubo de veículos, e enfim, assim sucessivamente. Toda a nossa atuação ela é pautada com relação à redução de índice de criminalidade, de forma que, se a direita está no poder, se a esquerda está no poder, isso é completamente irrelevante para a atividade policial, que tem a sua missão constitucional determinada, né, desde 1988, e desde lá se organiza para edificar metas claras e objetivos estratégicos e dar cumprimento a essas metas. Essa coisa da ideologização, da politização, não é uma prerrogativa só do Brasil, né? Isso está presente em outros países. Você se referiu ao André Frias, o policial, o inspetor morto na ação do Jacarezinho, como herói. Isso tem também, né? Você vai buscar na história, por exemplo, Esparta, que era a sociedade guerreira da Grécia Antiga, só 2 pessoas tinham um nome no túmulo, né? Quem morreu pelo Estado, no caso do homem, e a mulher que morreu parindo, que seria para serviço do Estado também. Enfim, logicamente não vivíamos numa sociedade guerreira como Esparta, né? Mas, enfim, você teve o caso, para citar um caso mais recente, a invasão do Capitólio, né? E ali eram pessoas de direita. E a força foi usada. A força extrema foi usada. Vidas foram tiradas de um lado e do outro também. Um agente de segurança teve a sua cabeça esmagada a golpes de extintor de incêndio, e os ativistas de direita quiseram romper aquela porta que era a última fronteira física entre os manifestantes pró-Trump e os congressistas, foram alvejados a bala, o tiro de pistola Glock, né? Que diferença você vê, por exemplo, entre uma ação e outra? Nesse julgamento político que se faz das ações de segurança pública? Não, a diferença que eu vejo uma ação e outra foi a contestação quanto à escolha dos policiais ali presentes em se comportar de acordo com o Instituto da Legítima Defesa e responder, né, com fogo aos manifestantes que atentavam contra as suas vidas, que foi exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui na Operação do Jacarezinho. A diferença é que aqui a polícia passa a ser demonizada em razão disso.
quando na verdade está dentro do estrito cumprimento da lei. O que nos Estados Unidos, em momento nenhum, foi contestado nem por um lado, nem por oposição, nem por situação e nem pela própria direita que acabou vitimada dentro daquele contexto. Então, na verdade, eu acho que lá eles souberam tratar uma coisa como uma coisa, outra coisa como outra coisa. Existia ali um embate político estabelecido, né, uma contestação quanto ao que ocorria, né, no contexto político naquele momento, que produziu a manifestação, que se aqueceu e gerou a invasão ao Capitólio. Isso foi totalmente separado da atividade policial de conter a invasão e responder com fogo a quem extrapolou os limites da legalidade da manifestação. Ao contrário do que aconteceu no Brasil, aonde a polícia, né, enfim, no estrito cumprimento da sua missão constitucional, se utilizou, né, do Instituto da Legítima Defesa para garantir que mais policiais não fossem vitimados, e ela vem sendo aí demonizada como se estivesse entrando na comunidade, né, para executar pessoas, para executar, né, e aí traz todo o contexto da questão do número de óbitos e de militâncias, né, enfim, que historicamente vem sendo debatido, que nada tem a ver com uma ação técnica da Polícia Civil que foi levada a efeito dentro dos estritos limites de legalidade. Fazer uma outra pergunta e depois passo para o Nogueira para ele fechar o bloco. Mas teu bate-cum aí é da onde? Rapaz, o vizinho aqui me complicou. Nosso intervalo, eu vou interfonar, pedir para parar um cadinho só para a gente terminar a entrevista, mas é uma obra no apartamento de cima. Desculpa. Não, tranquilo. Acontece, também fiquei com obra aqui no vizinho aqui um tempo. Home office é um problema. A diferença, Luiz, desculpa, a diferença é que você não é delegado, né? E aí... É verdade. Quando o delegado pede uma coisa. Mas não, mas o seu vizinho... Não, mas o... Não, mas é só lembrar, na época o Aloysio pediu, o vizinho também depois parou. Pedi, né? Aquela coisa como um acordo, convivência, né? Boa vizinhança. Eu expliquei a situação, eu tinha que fazer programa, né? Então eu pedi que a obra começasse a partir das 9. Aí quando estendi o programa, o cara aqui, o pedreiro, vinha reclamar comigo, deixa eu trabalhar também. Então a gente foi levando. Mas enfim, Pedro, a última pergunta que tem que fazer em relação ao tema desse bloco como é que você e seus colegas, e aí fala de testemunho mesmo, como é que vocês encaram essa vilanização, e aí não estou falando de juízo de valor, estou dizendo se está certo ou se está errado, tá? Mas a vilanização da ação policial, isso estimula ou desestimula o trabalho de vocês? E a segunda pergunta dentro desse contexto, de novo usando o exemplo dos Estados Unidos, aquela morte de George Floyd, ela foi uma coisa que mudou a história do mundo, literalmente, né? Como a filha dele disse, meu pai mudou o mundo, disse pro então candidato ao presidente Joe Biden, hoje presidente dos Estados Unidos. Foi sufocado até a morte por um policial, George Floyd negro, em Minneapolis, né? E estava já dominado, desarmado, uma infração menor, estaria tentando passar uma nota falsa de $20, e gerou toda essa reação no mundo todo. Você faz um paralelo entre uma coisa e outra, por quê? São duas perguntas. Bom, eu acho, primeiramente, que o fenômeno preconceito policial, vamos reduzir assim, é diferente no Brasil e nos Estados Unidos. A gente tem, sem dúvida, uma questão racial muito mais aquecida nos Estados Unidos, considerando as raízes históricas do problema, enquanto que no Brasil eu não consigo enxergar um preconceito racial policial. Eu acho que existe o preconceito, sim, mas que na realidade é o mesmo que nós enxergamos na sociedade como um todo.
Isso porque o país, o Brasil, é um país muito mais miscigenado e aonde essa miscigenação é muito mais bem aceita do que a gente observa, sobretudo historicamente, nos Estados Unidos. Então, nós temos aqui muitos policiais negros, né? Muitos mesmo. Talvez a gente deveria até analisar isso, talvez sejam até maioria, não sei. Mas eu não vejo nível de preconceito que seja superior, né, ao preconceito que nós observamos, a questão, né, chamada questão racial, né, mas, enfim, não se trata de raças. Tem sim que ser combatida no país, mas eu acho que é muito mais como um todo, né? Não vejo um preconceito nichado, né, dentro da classe policial. Nunca na minha vida presenciei algo nesse sentido, né? E sem dúvida seria uma temática, é uma temática que me preocupa muito e sem dúvida eu teria intervido se tivesse presenciado, certo? Então eu acho que são fenômenos diferentes e quando na realidade a gente fala sobre número de mortos dentro de operações policiais e que a grande maioria era de jovens negros, etc. e tal. Na realidade, a gente observa que o maior número de mortes em comunidades no Brasil, ele não advém do exercício de força policial, no contexto de operações policiais, mas no confronto entre diferentes facções narcotraficantes, né, cada uma delas estabelecidas em diferentes comunidades, que se digladiam pelo domínio territorial daqueles bairros. Então, da mesma forma que você encontra a maioria de autores, de vítimas, né, afrodescendentes, você vai encontrar também a maioria de autores. Isso acontece, e a gente vai combinar, obviamente, que, né, o negro ele não tem, em momento nenhum, qualquer tendência à violência maior do que o branco, digamos assim, né? Óbvio, já que todos somos iguais. Só que, a partir do momento que 80% da população dessas comunidades é negra, autores e vítimas serão, em sua maioria, negra, uma vez que a maioria dos confrontos que geram mortes ocorrem entre diferentes facções. Então, na verdade, a pergunta que tem que se fazer, né? E aí é que eu repito, a gente age na consequência, não na causa. A pergunta que tem que se fazer é por que 80%, 90% da população que habita essas comunidades é negra? Como eles foram relegados a essas comunidades? Como eles foram segregados nessas comunidades? Como lá atrás, após a abolição da escravatura, ocorreu a criminalização da cultura dos escravos, como que ocorreu a dificultação do acesso a postos de trabalho, a uma vida digna, como que ocorreu, enfim, tudo que nos fez chegar a esse nível de relegação, digamos assim, a essas comunidades que muitas vezes não tem saneamento básico, não tem saúde, que não tem educação, e que é precisamente o que empurra esses jovens para a atividade narcotraficante, né? E que aí, com isso, eles se tornam, sim, vítimas, talvez de um sistema, vítimas históricas, vítimas deles mesmos. Uma vez, né, e houve um vídeo que circulou de uma moradora de uma comunidade que falava isso. Eles, na verdade, estão se matando, sobretudo dentro dessas comunidades. Se você for fazer uma análise, né, eu tenho nesse mês, até o final do mês de abril, eu tive 42 homicídios, somente em Guarulhos. Homicídios consumados. Eu vou te dar aqui sem eu ter medido, mas se você quiser eu te trago esse dado depois, ainda hoje. Eu tenho certeza que mais de 80% das vítimas são negras, mas eu tenho certeza que 80% dos autores também são negros. Por quê? Porque todas essas mortes, ou pelo menos 80% dessas mortes, aconteceram num contexto de embate entre facções narcotraficantes de comunidades diversas. Então a pergunta é por que 80%, 90% dessas comunidades é composta por negros?
Qual o contexto histórico que nos levou até essa realidade? Então, eu estou dizendo isso porque, embora o homicídio do negro apareça mais fortemente quando ele ocorre no contexto de um enfrentamento onde está envolvido o poder público através das instituições policiais, 80%, 90% da morte de negros ocorre no embate entre diferentes facções. E aí estarão envolvidos dos dois lados, moradores das comunidades, que vêm a ser 80%, 90% composta por negros. Eu acho que a problemática é basicamente essa. Não tenha dúvida, a história nos conta isso, né? Desde a abolição, meu pai que dizia, começou errado, vai terminar errado. E desde a abolição, né, da escravatura, tá bom, então os senhorios liberavam os escravos. Bom, vocês podem ir embora então, agora, a partir de hoje vocês não são escravos. Embora para onde? Morar onde? Comer o quê? Viver de quê? Não é? Então, muito complicado. Na verdade, Cláudio, foi muito pior do que isso, né? Houve um esforço no sentido da criminalização de condutas que não traziam ameaça a quaisquer bens jurídicos, né? No sentido de encarcerar essa população, de afastá-las das oportunidades. Sim. Né? E ao longo desse 100 e tantos anos, né, acabou se produzindo a realidade que hoje está aí e que precisa ser, sim, combatida através de ações afirmativas, né, conforme a militância vem largamente falando, inclusive, muito melhor do que eu. Perfeito, são 8h38. Aqui, só, se vocês me permitem, não alongar não, mas com o apoio aqui do Carlos Alberto, ele achou aqui uma informação, eu acho relevante, importante a gente acrescentar aqui e depois comenta no próximo bloco. Policial morto no Jacarezinho pode receber promoção por bravura. O inspetor da Polícia Civil, André Leonardo de Melo Frias, que foi morto durante a operação no Jacarezinho, poderá ser promovido por bravura. A proposta do deputado estadual Felipe Poubel, do PSL da Alerj, foi encaminhada ao governador do Rio, Cláudio Castro. O pedido de promoção aconteceu, eu achei interessante isso aqui, e lamentável, após o parlamentar tomar conhecimento por colegas de farda do agente que a família do policial está enfrentando dificuldades financeiras. O inspetor André Frias era casado e tinha um enteado de 10 anos. Ele era filho único e deixou a mãe aí acamada há 3 anos por causa de um AVC. São 8h39. A gente faz uma pausa rápida e volta a conversar aí com o doutor Pedro Emílio, delegado titular da 146 DP ao vivo. Aliás, tem várias intervenções também aqui, meu caro Aloysio, no streaming. A gente pode trazer, tem até roubo de gado em Morro do Coco, tem uma série de intervenções aqui. A gente passa tudo para o delegado daqui a pouco. 8h40, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015.